O processo administrativo, como esse conjunto de atos intermediários que são colocados numa sequência lógica e ordenada para a prática de um ato final e conclusivo, deve, logicamente, obedecer aos princípios gerais da administração pública, os princípios expressos no artigo 37 da Constituição Federal, qual seja legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os princípios que estão ali contidos são aplicáveis a todo e qualquer comportamento da administração pública, por isso são princípios gerais. E, inclusive, no artigo 2º da Lei 9784 se encontra o LIMP. O LIMP está descrito no artigo 2º e não só. O legislador optou por incluir vários princípios que eram considerados pela doutrina implícitos, porque eles não estavam positivados em nenhuma norma jurídica, eles não estavam expressamente colocados em nenhuma norma jurídica, mas com a Lei 9784 passaram a estar princípio da motivação, da finalidade, princípio da supremacia e por aí vai, vários outros. Então, faça uma leitura posteriormente do artigo 2º, só para conferir o rol dos princípios que estão ali, mas o nosso ponto de destaque neste vídeo é exatamente os princípios setoriais do processo administrativo, os princípios aplicáveis especificamente ao processo administrativo. Não temos a intenção de aprofundarmos, porque isso renderia uma obra inteira, e eu tenho aqui na minha estante alguns princípios, perdão, algumas obras, por exemplo, só para trazer aqui como exemplo, do professor Egon Bockmann Moreira, Processo Administrativo, Princípios Constitucionais da Lei 9784. E é um livro de 400 páginas dedicado única e exclusivamente ao tema princípios no âmbito do processo administrativo. Portanto, seria pretensão nossa achar que num vídeo rápido como este, esgotaríamos o tema, ou pelo menos aprofundaríamos. O que eu quero é apenas fazer uma passagem, uma revista, para que vocês entendam exatamente cada um dos princípios. E começando pelo princípio do informalismo. Bem, diferentemente do processo judicial, que em quase sua totalidade, a parte no processo atua mediante o seu procurador, no caso, normalmente, um advogado, ela só pode atuar no processo judicial por meio do advogado, o processo administrativo não. A própria lei vai deixar bem claro lá no artigo 3º que a assistência por advogado é facultativa. Portanto, cabe ao interessado decidir se vai ou não utilizar-se da assistência técnica de um profissional. Ora, se eu permito a participação direta do interessado, muitas vezes pouquíssimo afeto, pouquíssimo acostumado com toda a questão jurídica, a tramitação, a processualidade, eu preciso flexibilizar. E é a ideia do princípio do informalismo, no sentido que está expresso no artigo 22 da Lei 9784, afirmando que os atos do processo não dependem de forma determinada. Ou seja, o que ele está dizendo é que não há um modelo engessado, não há uma forma específica, pré-determinada para a prática dos atos do processo. Ou seja, há uma certa liberdade quanto à forma, mais importando o conteúdo do ato do que a sua exteriorização, a sua disposição, ao seu modelo. Essa é a ideia do princípio do informalismo. Contanto que haja segurança e confiabilidade, tolera-se uma infinidade de formas para a prática dos atos do processo, certo? Agora, cuidado, não significa que o processo, por exemplo, não vá ser escrito, não vá ser cada página numerada, rubricada, não. Apenas está se dizendo que não há exigências formais exageradas, como muitas vezes, infelizmente, até acontece no âmbito do processo judicial. Se o advogado, por exemplo, vai interpor um recurso e às vezes ele acaba errando o nome da peça, em alguns momentos é possível a chamada fungibilidade, o tribunal recebeu o recurso, era para ser o recurso Y, mas o advogado impetrou com o nome X. O tribunal pode até superar esse defeito e receber como o recurso Y, certo? No âmbito do processo administrativo, não. Não há essa mesma exigência
Porque no processo judicial muitas vezes não é aceito. Se o advogado denomina a peça de forma equivocada, o tribunal não recebe em alguns casos. Em outros sim, mas em vários outros não recebe. No âmbito do processo administrativo não. Muito mais que o nome da peça, por exemplo, avalia-se o seu conteúdo, avalia-se aquilo que é necessário para a tomada de decisão. E isso é o princípio do informalismo. Mas cuidado, o artigo 22 ainda tem algo para nos dizer. Ele diz: os atos do processo não dependem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Em alguns casos, poderá o legislador verificar que é necessário estabelecer uma forma mais rígida para a prática de determinado ato processual. Então, neste caso, sim, a administração vai exigir essa formalidade. Não havendo essa exigência expressa em lei, aplica-se o princípio do informalismo, desde que observadas as condições de confiabilidade e de segurança no âmbito do processo administrativo, ok? Então, liberdade quanto às formas, instrumentalidade das formas. As formas são instrumentos para se chegar a uma finalidade. Tudo bem? Ok. Segundo princípio, o princípio da verdade material. A ideia da verdade material é a busca da verdade real. Então, muitas vezes, os fatos vêm ao processo administrativo não seguindo aquele roteiro comum e normal. E mesmo não seguindo esse roteiro comum e normal, os fatos podem ser admitidos. Por exemplo, no processo judicial é muito comum não, existe uma conformação jurídica no sentido de que os fatos devem ser alegados todos ali, naquele momento inicial da ação. Ou seja, eu não posso, mediante um recurso, inovar nos fatos, acrescentar eventos que modificam totalmente o quadro inicial. Ou seja, uma vez iniciada a ação, existe ali uma moldura fática sobre exatamente o que está se julgando. Olha, fulano de tal fez isso contra fulano de tal, em tais e tais circunstâncias, e a partir dessa conformação fática, o juiz vai dizer o direito. Portanto, não pode o advogado, em sede de recurso, trazer um fato absolutamente desconhecido e que já poderia ter sido narrado inicialmente, mas ele ali, por exemplo, resolveu omitir por uma questão de estratégia. Não. Os fatos devem ser todos aqui. Tanto é que nas instâncias recursais, aí no STJ, no STF, há várias súmulas dizendo que é proibido a reavaliação dos fatos. Os tribunais não reavaliam fatos, os tribunais avaliam teses, questões de direito, não questões de fato, para modificar e trazer fatos novos. No âmbito do processo administrativo, não. É permitido porque a ideia é a busca pela verdade real. Então, a verdade material tem esse conteúdo. A verdade real deve vir ao processo, ainda que ela não siga toda aquela formalidade que é comum num processo judicial, por exemplo. Muito bem, princípio da gratuidade. Enquanto no processo judicial é preciso que as partes recolham custas para o início da ação, com a petição inicial, custas de recurso e várias outras, no processo administrativo a regra é a proibição de cobrança de despesas processuais, salvo a que estão previstas em lei. Certo? Então, se a lei não exigir a cobrança de uma despesa processual, a administração não pode, por conta própria, cobrá-las. Óbvio que eu não estou falando de despesa como, por exemplo, de reprodução gráfica do processo. O interessado pede uma cópia do processo, a administração fornece, lógico, ela precisa cobrar dele os custos da reprografia, porque é justo que seja assim, mas eu estou falando de cobrança de custas para a movimentação do processo. Isso não é permitido no âmbito do processo administrativo. Então falamos agora de princípio do informalismo, princípio da verdade material, princípio da gratuidade, vejamos aqui o princípio da oficialidade, era esse que estava faltando, quase que me escapa. A ideia é o seguinte: cabe à administração pública impulsionar o processo. E além de poder impulsionar o processo do início ao fim, há uma série de peculiaridades. Veja, enquanto no processo judicial o processo inicia-se pela provocação das partes, são raras as situações em que um juiz possa iniciar um processo. No âmbito do processo administrativo, isso não é verdade. A própria administração pode. A lei, só vingando ali no artigo 5º, vai dizer: o processo poderá ser iniciado mediante requerimento por escrito, a pedido ou de ofício,
Sim, a administração pública pode instaurar um processo de ofício. Vamos imaginar o caso de um servidor público que ele vai precisar de uma determinada licença e a administração, ele não entra com o pedido, mas vamos imaginar que a autoridade competente saiba que aquela licença é necessária, que aquele servidor terá de tirar aquela licença, por exemplo, sei lá, a licença à gestante. Então, vamos imaginar que a pessoa não peça a licença à gestante no pedido, no período que ela deveria pedir. Pode a administração pública, ali no momento chave em que o último dia para ela pedir essa licença aconteça, pode iniciar esse processo de ofício? Isso é absolutamente incomum, você deve estar pensando, eu sei, é obviamente incomum, mas estamos falando do ponto de vista das possibilidades jurídicas, sim. É possível que uma servidora, nessa ocasião não tendo pedido a licença, a autoridade competente inicie de ofício o processo de concessão da licença, tendo em conta fatos que são amplamente conhecidos. É possível que ela inicie o processo de ofício. A lei permite, é o princípio da oficialidade. A administração pode produzir provas. Veja, um juiz jamais poderá produzir provas no processo. Ele pode abrir oportunidade, ele gerencia a produção probatória. Porém, não é o juiz quem insere provas no processo, não é o juiz quem vai produzir provas, são as partes que devem produzir provas. No âmbito administrativo, não, por conta da oficialidade, a administração pode produzir provas e até mais, pode revisar o processo de ofício, processos concluídos, se surgirem fatos novos que possam justificar uma outra decisão favorável, no caso, ao interessado no processo, a administração pode instaurar um processo de revisão. O servidor foi demitido, surge um fato novo que justifica a anulação da decisão. O servidor não pediu revisão. Pode a administração instaurar a revisão de ofício? Pode. Em nome do princípio da legalidade, ainda mais. Então, a oficialidade, ela se concretiza exatamente nisso, nessa possibilidade de a administração poder, além de impulsionar o processo, poder iniciá-lo de ofício, poder produzir provas de ofício e poder revisá-lo de ofício. Tudo bem? Então é isso que eu gostaria de considerar sobre esses princípios típicos especiais do processo administrativo e nos encontramos no próximo vídeo aprendendo muito sobre direito administrativo.